Foi com certeza perante o genuíno espanto dos camponeses que há quase um século a toada inconfundível do comboio se ouviu pela primeira vez em Trás-os-Montes. Era o progresso que se aproximava a todo o vapor sobre carris estreitos de 1 metro, por força do carvão e da vontade dos homens. Porque atrelada a cada máquina vinha a possibilidade de romper as distâncias que já então separavam o resto do mundo, de uma terra que até aí só conhecera o ranger ancestral dos carros de bois. Ali corria uma promessa de futuro. A civilização feita máquina, gesto, fogo, velocidade. A primeira linha férrea de Trás-os-Montes começou a ser construída em 1884, subindo o vale do Rio Tua, e pertencia à Companhia Nacional dos Caminhos de Ferro. O troço de linha inicial unia o Vale do Douro a Mirandela, numa extensão de 55 km. A obra, que na altura custou para cima de 1000 contos, foi executada em 3 anos, sob o forte impulso do Partido Progressista de então. A inauguração solene fez-se em setembro de 1887. A presença do rei Dom Carlos e de Dona Maria Pia marcou esta conquista do progresso. O caricaturista Rafael Bordal Pinheiro, que acompanhou a viagem inaugural, retratou com ironia o entusiasmo popular que rodeou a chegada do comboio. Para o transporte da família real, na inauguração de toda a linha até Bragança, fez a empresa ferroviária construir, alguns anos mais tarde, uma carruagem-salão especial, dotada de todas as comodidades necessárias às suas majestades e altezas reais. É esta carruagem que ainda hoje se conserva carinhosamente e em estado de rolar numa das secções do Museu Ferroviário. O homem que chamou a si a responsabilidade de preservar esta preciosidade compreende mal que agora se pensa em encerrar a linha que ela ajudou a inaugurar. Porquê, realmente? 1887. Nessa altura o delírio era indescritível. E eu lembro-me mais até do que se passou em Bragança, quando o comboio chegou a Bragança, uns 15 anos depois, em que 30 mil pessoas estavam à espera do comboio, bandas de música, foguetes, tudo havia aqui. Eram ranchos, eram marchas, era tudo a festejar o comboio. E agora, pouco há e muito desejo há em que o comboio acabe. Porquê? Os motivos pelos quais hoje se fala do encerramento da maior parte das linhas de via estreita também são encarados com compreensível amargura por muitos antigos ferroviários. Bernardino Marques da Silva tem 89 anos e foi maquinista. Começou a trabalhar na Companhia Nacional em 1920. Meu serviço era muito diferente, porque trabalhava-se mais e ganhava-se pouco. São memórias de uma vida inteira, agarrada aos comandos de muitas locomotivas a vapor. Naquele tempo não havia autocarros nem caminhonetes de carreira como há hoje. Hoje o cunho de ferro é que transportava toda a gente. Nunca houve falta de movimento, a não ser depois que a CP tomou conta. Porque começaram com burocracias, sobre fornecimentos de materiais e depois começaram a espantar as mercadorias e depois os passageiros. António Manuel Ferreira foi toda a vida servente. Foram 39 anos, passados a limpar carruagens. Hoje não vejo limpeza nenhuma. Quando eu comprei para qualquer lado, os vidros, todos foscos, não se vê nada lá para fora, para o campo. O caminho de ferro chegou muito tarde a Portugal. Já toda a Europa andava de comboio quando, em 1856, e numa viagem cheia de imprevistos, foi inaugurada a primeira ligação ferroviária até ao Carregado. Depois destes demorados 36 km iniciais, contudo, os caminhos de ferro depressa se espalharam por todo o país. É assim que, em 1930, com uma rede de 3.500 km, Portugal já se pode considerar bem servido em comboios. Da década de 30 e até aos nossos dias, porém, a rede ferroviária portuguesa pouco aumentou. A qualidade do serviço degradou-se muito. É por isso, e face aos prejuízos acumulados pela CP, que hoje se estuda muito seriamente a possibilidade de encerramento, ou pelo menos de acentuada diminuição do serviço, de 16 linhas ou troços de linha de reduzido tráfego. O caminho de ferro ficaria reduzido no norte dos troços Valença-Monção, Guimarães-Faf, Laundos Lousado, Cernata do Voga Viseu e Figueira da Foz Pampilhosa, e das linhas do Dão, do Tâmega, do Corgo, do Tua e do Sabor. No sul do país, estuda-se o mesmo em relação aos ramais do Montijo, Montemor, Reguengos, Moura e em relação aos troços Águas de Moura, Pinheiro,
e Estremoz, Vila Viçosa. A CP nunca afirma desta forma categórica que vai ou não fechar linhas, mas a CP manteria com gosto todas estas linhas abertas, desde que alguém, que não ela, e nomeadamente as autarquias, pague os respectivos prejuízos. Na sequência do diploma que pretende reestruturar os caminhos de ferro portugueses, foram já iniciados os estudos de viabilização económica e da rentabilidade económica de certas linhas e troços de linha, os quais estarão concluídos os primeiros ainda durante o segundo semestre deste ano e os restantes no primeiro e segundo semestre do ano que vem. Após o que se iniciarão os contactos com as autarquias locais, com vista à comparticipação do poder local no custeio dessas mesmas linhas que seja impossível de sustentar por parte dos caminhos de ferro portugueses. Trás-os-Montes. Léguas e léguas de chão raivoso, eriçado, queimado por um sol de fogo ou por um frio de neve. Era assim Trás-os-Montes, no dizer expressivo de Miguel Targa. Homens inteiros, saibrosos, altos e espadaúdos, que olham de frente e têm no rosto as mesmas rugas da terra. Hoje, as grandes vilas e cidades dos distritos de Vila Real e Bragança são tão modernas, desordenadas e poluídas como as de qualquer outra parte do país. Mas em muitas aldeias perdidas pelas serras, vive ainda uma população rica em velhos e crianças, que se dedica quase exclusivamente à agricultura e à criação de gado. Aqui, os esgotos ou a água canalizada domiciliária constituem um verdadeiro luxo e falta tanta coisa. A estrada é a coisa que mais precisávamos, era a estrada. Nem queria vir quando era o inverno, cá uma ambulância saber de um doente não rompe, não indo logo um trator. Em 1983, esta ainda é a realidade viva de muitas aldeias transmontanas. Trás-os-Montes é justamente uma das regiões que mais podem ser prejudicadas com o eventual encerramento ou redução de serviço das linhas do Tâmega, Corgo, Tua e Sabor, as únicas que cruzam o seu interior. Todas estas ligações são extremamente deficitárias. Prevê-se que em 1983, e só por si, a exploração destas 4 linhas vai causar à CP um prejuízo superior a 600 mil contos. Bom, pois eu tenho de lhe dizer, não posso falar em nome das outras, não tenho nenhuma delegação para isso, mas quero lhe dizer que em relação à autarquia de Bragança, pois reagiremos com toda a força que pudermos para impedir que isso aconteça alguma vez. Parece evidente que ninguém quer assumir o custo público e político de uma decisão de encerramento. Do lado da CP há uma preocupação de gestão. Do lado das autarquias, é evidente que as preocupações dos eleitos não são alheias ao facto do seu mandato depender dos votos da população, que também utiliza os comboios. É aqui, junto à foz do rio Tua, na margem norte do Douro e nesta estação, que se cruza a linha férrea de Via Larga com os carris estreitos da mais antiga e mais extensa ferrovia do interior de Trás-os-Montes. É a chamada linha do Tua, que ao longo de 133 km, com 37 estações, apiadeiros e paragens, une o Val do Douro a Mirandela, Macedo de Cavaleiros e a Bragança, onde tem o seu términus. Desde o princípio deste século, que toda a povoação do Tua se desenvolveu quase exclusivamente à volta da estação. É onde aqui no Tua é uma terra onde existem ferroviários, isto sem a estação, o seu caminho de ferro se acabar, é uma terra que fica nula. Bernardino Marcos trabalhou aqui durante 46 anos. Era o chefe da estação. Hoje é um homem descrente, que assistiu ao declínio do caminho de ferro local. Isto foi em 1962, desde que caiu uma pedra nas Fragas Más e destruiu a ponte. Se não destruiu, danificou. Mais tarde, andou-se no estudo da nova ponte, 4 meses, à volta de 4 meses. Depois de corrido este tempo é que se fez a nova ponte de cimento para passagem de material e mercadorias. Claro, suspendeu-se o tráfego de mercadorias durante aquele tempo e os armazenistas pensaram, como estava suspenso o tráfego e algum que havia era moroso,
compraram caminhões para ir buscar as mercadorias ao porto e fazer a distribuição pelos seus clientes. Daí é que começou o caminho de ferro a dar menos, porque antigamente carregavam-se 2 vagões de mercadoria ou 3 para Bragança, carregava-se 1 ou 2 a Macedo, 2 ou 3 também para Mirandela, e agora nada, um vagão faz tudo. De maneira que foi nessa ocasião que começou o declive da linha, não é? Daí agora então não dá nada. Isto é uma coisa pouca, não é? Está isto arruinado. Os processos de trabalho aqui utilizados são bem um exemplo da vetustez da linha. É uma pequena locomotiva a vapor que dia após dia faz a manobra dos vagões da via estreita junto ao entreposto de mercadorias. Só na hora da chegada dos comboios da linha do Douro, a estação conhece verdadeiramente alguma animação. Nessa altura, são as correrias para apanhar um lugar sentado. Não que sejam assim tão numerosos os passageiros desembarcados e que fazem transbordo. O número de carruagens de cada comboio da linha do Tua é que nem sempre é suficiente para todos. O costume é os comboios serem formados só por 1 ou 2 carruagens. Enquanto os passageiros disputam o lugar, procede-se ao reabastecimento da locomotiva. Algumas automotoras precisam de 1.200 litros de gasóleo para chegar até Bragança. Esta máquina, mais económica, meteu apenas 585 litros de combustível. E é a partida serra acima. Todos os dias, saem daqui da estação do Tua 12 composições. Fragas Más. O nome diz tudo das dificuldades que o homem teve de vencer para abrir ao caminho de ferro estas vertentes inacessíveis. Lá embaixo corre o rio, calmo só no verão, rápido e tormentoso no inverno. Rio que o comboio vai subindo por quilómetros de curvas, por entre escarpas. Passam apiadeiros outrora construídos no meio de coisa nenhuma e hoje praticamente abandonados. E aos precipícios sucedem-se os túneis, abertos à força de pá e picareta. 10 túneis com um comprimento total de 960 metros. Toda a viagem é feita a uma prudente velocidade média de 32 km por hora. E são precisas 4 horas e um quarto para se chegar até Bragança. Mais atraso, menos atraso, é o mesmo tempo que se demorava há 50 ou 60 anos. É o receio dos homens face ao mau estado da linha que faz com que não se possa ir mais depressa. Há certos pontos aí que a gente tem de temer, mas a gente tem que prender a marcha, temos de chegar à tabela quando possível. Porque os diários de bordo estão cheios de casos de triste memória. José Manuel Vasquez começou a trabalhar nas oficinas da Companhia Nacional aos 13 anos de idade. Hoje, com 74 anos, José Manuel Vasquez ainda se lembra de todo o sangue que viu derramado por esses barrancos. Todas as epopeias têm os seus mártires e os seus heróis. Vou contar parte das minhas memórias sobre os 50 anos de serviço que estive. E ultimamente estive a chefiar as oficinas durante 20 anos. E durante todos estes 50 anos assisti e fui carrilar comboios com o auxílio do pessoal desta oficina. Em que grandes sacrifícios passaram por lá, chovesse, nevasse, a gente tinha que pôr os comboios a rolar. Em 1928 houve um descarrilamento ali entre São Lourenço e Santa Luzia, em que a locomotiva caiu ao rio, arrastou para o rio alguns dos vagões. E por infelicidade perdeu a vida um camarada nosso, um fogueiro, ficou juntamente ligado à máquina, agarrou-se à máquina até perder a vida dentro da água. Felizmente, todos esses anos que assisti a esses descarrilamentos, apenas 2 descarrilamentos houve acidentes pessoais. E a viagem continua. Santa Luzia é a primeira estação da linha depois que se sai do Tua. Com exceção dos habituais curiosos que sempre acompanham as equipas de televisão, não desce nenhum passageiro. Não há muito movimento por aqui. A estação vende uma média de 7 bilhetes por dia,
A principal tarefa do fator da CP aqui destacado é a de assegurar os cruzamentos dos comboios. Por isso, há muitas alturas em que sobeja o tempo. A estação, com um carreiro por único acesso, tem, no entanto, uma razão de existir. A aldeia a que serve, a aldeia do Amieiro, fica do outro lado do rio. No verão, e quando o caudal o permite, pessoas e animais atravessam o rio de barco. Durante o resto do ano, as pessoas utilizam então um teleférico primitivo que une as duas margens do Tua. Ora, muito boa tarde. Boas tardes. Ora, a senhora é capaz de me dizer, ainda se usa muito o teleférico aqui assim para atravessar o rio? Muito, porque vem para transporte aqui do comboio, para o Tua, para Mirandela, para todo lado, não é? É o meio de transporte, praticamente é este do caminho de ferro. E normalmente para os terrenos que têm por aí também. O comboio ainda faz aqui assim muita falta? Aqui mas região? Muita. Isso nem se discute. Se acabam essas duas linhas paralelas, isso acaba tudo. Porque aqui não há muito transporte a não ser este. Caminhonetas não há. A estrada chega aqui e volta para trás, não tem seguimento. Se não fosse aqui o telesférico e o barco, mas o barco só é utilizado quando o rio vai, como está mais ou menos, daí para baixo. Quando vai grande não se pode. Não se pode, é impossível. E se não fosse o comboio, então o Amieiro está no buraco, mais no buraco ficava. Agora se não fosse isto, estávamos perdidos, então por onde é que havíamos de fazer? Se nos cortassem aqui, então para que é que levantaram aqui o telesférico? Até havia aqui uma corda que antigamente o correio vinha por aqui, pelo comboio. Agora já vêm os carteiros nas motorizadas e havia aqui um cabo de aço ou de arame, uma corda de arame, com uma argola e passavam a mala do correio para lá. E muitas pessoas sujeitavam-se com as necessidades que tinham de passar para lá, sujeitavam-se naquela corda. E era assim, se não fosse agora isto... Costa! Ei. Pronto. O Amieiro é uma daquelas aldeias transmontanas tradicionais em que as galinhas ainda não perderam o direito de passear pelo meio da rua, por serem raros os automóveis. A vila mais próxima é o Alijó, a 14 km. O comboio ainda é um meio de transporte muito utilizado e na terra existem muitos ferroviários. Por isso a população local não vê com bons olhos a supressão de qualquer serviço ferroviário. E então, faz assim tanta diferença a falta do caminho de ferro? Pois faz muita diferença. Porquê? Por isto, eu ando mais de graça no caminho de ferro que ando na estrada. Aí anda de graça. Pois. Aqui e ao longo de décadas, a vida estava ligada ao caminho de ferro, desde que se nascia até que se morria. Esta é uma das 6 automotoras de via estreita de fabricação jugoslava que desde há 3 anos circulam na linha do Tua. Apesar de relativamente recentes, estas automotoras são muito pouco apreciadas pelos seus utilizadores. Chamam-lhes depreciativamente chepas e dizem que elas são boas para mulheres grávidas, pelas constantes avarias e excessivos balanços que dão em andamento. Adquiridas em segunda mão e por um preço que toda a gente garante ter sido de saldo, estas automotoras envergonham qualquer ferroviário. A única alternativa a estas automotoras são os comboios formados por locomotivas diesel e pelas 8 carruagens que também prestam serviço na linha do Tua. O problema é que 4 destas carruagens são já muito incómodas e antigas. Em segunda classe, por exemplo, os bancos são de pau. Também não admira. Estas carruagens foram construídas em 1905. Este tipo de carruagens, finalmente, que encontramos paradas no Porto, na estação da Trindade, constitui o sonho de todos os ferroviários da linha do Tua. De fabricação italiana, oferecem condições que já se entendem por muito aceitáveis. Com as máquinas diesel e com mais carruagens de tipo italianas, fazíamos um ótimo serviço, com boas comodidades, porque são realmente magníficas carruagens. De quando é que são essas carruagens italianas? De 1930. Se em termos de progresso ferroviário em Trás-os-Montes, 1930 ainda é uma meta, a que se deve este ato? Eu devo, antes de mais, dizer que me surpreende eu ter sido selecionado para esta entrevista. Estou há 9 anos afastado do caminho de ferro e deve haver, com certeza, pessoas muito mais informadas que eu acerca deste assunto. Por outro lado,
também não me surpreende a pergunta, porque acho que não tem relevância neste momento. O que interessa é realmente enfrentar os problemas do país e em particular do caminho de ferro. Por favor, responda à pergunta. A pergunta não é negativa, porque não se pode atribuir a uma pessoa as dificuldades em todos os setores de uma nação. Portanto, se há qualquer responsabilidade, é uma responsabilidade muito repartida. O regime anterior, nos últimos tempos, até teve uma atitude bastante aberta e bastante compreensiva das dificuldades e das necessidades do caminho de ferro. O que sucedeu é que houve uma ideia errada acerca do que era necessário fazer para atualizar o caminho de ferro durante muito tempo. Isso não se deu só em Portugal, deu-se noutros países. O que é que os outros países europeus tiveram a infelicidade, mas que redundou no aspecto positivo, de verem as suas infraestruturas destruídas e haver uma necessidade de uma remodelação profunda. Até 1958, o que é que existia em Portugal? E que se prolongou até mesmo 1968, princípio do terceiro plano de fomento. Houve a ideia do caminho de ferro, as infraestruturas eram eternas, que não necessitavam de ser renovadas e atualizadas porque duravam. E como o país vivia num regime de prioridades económicas, o investimento na infraestrutura de caminho de ferro, estações, via, etc, foi menosprezado, ou por outra foi posto um pouco à margem. Hoje está fora de dúvida que o atraso existe, distingue-se a olho nu. A única questão que se põe é a de se saber claramente se os serviços que o comboio presta ainda justificam a sua existência ou se já não. Os mais enérgicos defensores do comboio são naturalmente trabalhadores ferroviários. Nos dias de inverno somos o bote expiatório dos transportes. Ainda no passado inverno tivemos aqui um dia que só por uma circulação apareceram cerca de 400 passageiros. As estradas estavam intransitáveis. E esta aglomeração de passageiros pois podia-se quase manter durante o ano todo, não com esses números, mas uma aproximação. Porque se os transportes do caminho de ferro fossem realmente como devia ser. 600 mil passageiros utilizaram no ano passado os comboios da linha do Tua. O que é que pensa destas condições de viagem? Essas são boas porque nós não temos outra alternativa para poder ir para onde vamos. Se não tivesse comboio, como é que vinha? Vinha por aí a pé. Nas estradas entre Mirandela e Bragança, qualquer automóvel ultrapassa hoje facilmente o comboio. E esta ultrapassagem é de forte valor simbólico. Inevitavelmente, é o comboio concebido e aprisionado na dimensão do progresso de ontem que vai ficando para trás. É difícil imaginar o que vai acontecer aos comboios quando for finalmente concluída a via rápida Porto-Bragança, cuja construção se arrasta há já alguns anos. Mas é firme convicção de muitos que a concretização desta obra, que muito vem beneficiar a região, pode representar também o fim do caminho de ferro em Trás-os-Montes. O progresso hoje é o autocarro. Vejam-se essas caminhonetas que todas as manhãs, nas aldeias dos arredores de Bragança, se enchem de estudantes com destino à cidade. É a mudança. Não gosto de comboio, como de carreira. Gosto mais da carreira. Os autocarros têm uma grande chance para os estudantes, têm os horários dos autocarros iguais aos do próprio ensino, né? Enquanto que nós não. Os comboios têm um horário totalmente diferente. Sei lá, vais mais à vontade no autocarro, não faz tanto barulho. Falar de caminhonagem em Trás-os-Montes significa quase obrigatoriamente falar de Sidónio Cabanelas. O fundador da família foi Joaquim Vieira Cabanelas, que era o modesto proprietário de uma diligência nos arredores de Guimarães. Ao longo de gerações, o negócio manteve-se sempre na família, que foi das primeiras a substituir a mala posta pelo automóvel. Isto foi em 1907 e foi uma aventura. Sidónio Cabanelas, o chefe da família nos nossos dias, é o protótipo do industrial nortenho que começou do nada e que hoje é um homem de negócios realizado. Começou a trabalhar com o pai quando tinha 12 anos de idade e não tem pejo nenhum em afirmar que conduziu muito autocarro e deu no duro antes de chegar onde chegou.
há 23 anos empenhou-se até às orelhas para comprar 10 autocarros velhos e a concessão de exploração das carreiras de Mursa e de Alijó. Ao princípio diz que não ganhava para as despesas. Mas depois de ter revolucionado o funcionamento das empresas que adquiriu, foi só seguir sempre em frente, pelos caminhos do sucesso. Hoje, orgulhoso proprietário de uma frota de 160 autocarros, Sidónio Cabanelas já só conduz o seu próprio automóvel. Tem mais de 300 empregados ao seu serviço e faz para cima de 1000 contos de receitas brutas por dia. E nós começamos a desenvolver, começamos a servir tudo aquilo que não tinha transporte. Hoje há poucas aldeias aí dos concelhos dos dois distritos, Vila Real e Bragança, onde nós não estejamos instalados. Isso foi conseguido graças a muito trabalho, mas também graças a muitas influências. Como é que o senhor conseguiu mover essas influências todas? Influências não, quer dizer, nós atravessávamos um tempo difícil, porque em Lisboa não davam concessões que fossem paralelas ao caminho de ferro, que concorressem com o caminho de ferro, havia dificuldades. Quando eu tomei conta aqui em Vila Real, em 62, só havia uma caminhonete que ia para o Porto hoje e outra que vinha do Porto para cá. Para convencer Lisboa de que havia necessidade destas pessoas ter possibilidades de ir ao Porto e vir no mesmo dia, porque para ir a um hospital ou para ir a qualquer coisa, tinham de ir num dia e vir no outro. Isto foi muito difícil, tivemos que convencer as pessoas. Tivemos aí uma pessoa amiga que nos ajudou muito, defendendo os interesses da terra, que foi o Sr. General Aníbal Vaz, que vive em Lisboa, mas é daqui oriundo, que nos ajudou imenso e nós conseguimos vencer essa luta. Aliás, fomos, talvez, da primeira empresa que desbloqueou isso. Haverá certamente quem veja neste homem o símbolo de um confronto entre os setores público e privado, mas não parece ser um dado adquirido que esse confronto ou as suas implicações políticas sejam as preocupações dominantes de quem tem de apanhar todos os dias o comboio ou a caminhoneta. Se nós tivermos algum sucesso mesmo, pois ele deve-se a que os caminhos de ferro não evoluíram, não substituíram as suas carruagens, como nós procuramos substituir os nossos autocarros. Se nós quiséssemos hoje continuar a ter aí ao serviço os autocarros com que iniciamos, pois não tínhamos passageiros, os passageiros fugiam. Para além da comparação entre o transporte rodoviário e o transporte ferroviário, uma outra comparação surge como inevitável para as populações nordestinas. É a Espanha, ali mesmo ao lado, a uma vintena de quilómetros. E as diferenças entre os panoramas que se observam dos dois lados da fronteira, a diferença entre a desordem urbanística que é Bragança e a beleza da Puebla de Sanabria, as diferenças quanto ao desenvolvimento regional, quanto às vias de comunicação e, nomeadamente, quanto ao caminho de ferro, saltam à vista. Em termos de caminhos de ferro, continuamos com a mesma linha reduzida, que liga Bragança a Altua em 4 horas. Repare, 4 horas para cobrir 134 km, enquanto que da Puebla a Madrid, que são 400 km, nós gastamos apenas no Sud Expresso 3 horas e 45 minutos. Isto diz alguma coisa.